O Guilherme disse que ninguém no Brasil tá pensando em política externa e a posição do brasileiro do mundo. Eu discordo. Eu acho que só tem uma pessoa que tá fazendo isso, que é o presidente da República, né? Eles não faz mais nada do que ficar projetando a posição do Brasil no mundo, né? Ele opina sobre todos os conflitos, né? Quer ser o porta-voz dos BRICS. O problema principal é o jeito que ele faz isso, né? Quando a gente cita o jeito que o Putin consegue imprimir o poder da Rússia na Europa, né? E no mundo, você vê que a Rússia se armou para isso. Eu vou te sancionar. Sanciona. Minha economia vai crescer do mesmo jeito. O Brasil, ele se posiciona, né? Pega a posição do Brasil com os Estados Unidos desde o governo Trump. Todas as posições que o Trump toma, o Lula, ele tá do lado oposto. Sobre todos os conflitos, sobre tudo, né? Até sobre quesitos econômicos. Aí o Trump pode sancionar o Brasil a qualquer momento e o Brasil vai ter a sua economia piorada, né? Agora, sobre essa questão de democracia, né? Óbvio que a gente aqui discute sobre tudo isso. Às vezes, o Brasil é uma democracia ou não? Os bolsonaristas vão falar uma coisa, os fãs do Alexandre de Moraes vão falar outra. Agora, o ponto é, vão dividir o Brasil, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma democracia, né? O povo vai lá, vota no Cláudio Castro para governador, vota no Paes para prefeito. Agora, isso interfere na população da favela da Maré, por exemplo, né? Porque quando a gente vê o Brasil, a gente tem mais de 30% do território brasileiro que não é governado pelo Estado brasileiro. Sim, né? Sim. Tem lugares que eles são governados pelo Comando Vermelho, né? O Igor, que é carioca, sabe muito bem disso. Ou seja, tem lugar que tal favela... pode escolher. Comando Vermelho, TCP, OADA, milícia. Tem milícia. Então, um território que é da milícia... Aquele lugar é uma democracia, aquele bairro, né? Aquela população que não consegue, independente da internet do estado ser boa ou ruim, independente do Brasil ter o 5G ou não, a internet dele é o CVNet. Sabe, tipo, existe democracia num país que mais de 30% do território dele, ele é de alguma gangue, né? Até pouco tempo atrás, tinha aquela coisa, o litoral de São Paulo é comandado pelo PCC, o PCC que é o Porto de Santos e quer exportar droga para África e Europa. Então, a população ali de Santos, Guarujá, ela vive numa democracia, num lugar que é dominado pelo PCC. Essas populações que têm território de milícia, pode nem ser Comando Vermelho, TCP, ADA, território de milícia, né? Onde tem o gato é da milícia, a internet é da milícia, a energia é da milícia. A gente consegue discutir a qualidade educacional de um lugar comandado pelo Comando Vermelho? Ou seja, o professor tem a liberdade de cátedra. Tem mesmo. Numa favela comandada pelo Comando Vermelho, ele pode explicar, por exemplo, o problema da segurança pública do Brasil? Ele pode mesmo. E depois que ele sai da aula, como é que é? Então, o Brasil, antes de fazer todas essas discussões, que evidentemente são importantes, eu acho que a gente tem que, né, antes de ficar projetando a posição do Brasil sobre o conflito Israel e Palestina, que aliás não a gente pode acabar com o Comando Vermelho antes? Não, eu concordo 100% com isso, 120%. Aliás, o que Brasil... Assim, eu sei que as pessoas têm muitas paixões sobre isso, mas abstraia isso agora. Você agora está governando o Brasil. Você teve essa... Olha, Israel e Hamas, Deus abençoe, não é a prioridade do Brasil. O Brasil não tem relação direta com esse conflito em nenhum nível. Não há relação direta. Tem populações no Brasil que têm relação direta com isso, mas o Brasil, o macro do Brasil não tem relação direta. E o que você falou é muito correto, porque o crime é a pauta. Se você não resolve, não pacifica o território nacional e une, você não tem país. O El Salvador saiu do país mais violento da América Latina para o mais seguro, para menos homicídios que o Canadá em 3 anos. E o El Salvador é mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro. E as gangues são bem violentas no El Salvador. É uma turma meio satânica e tatuada. E o Bukele falou num vídeo que eu acho... Satânica e tatuada. Não, mas é mesmo. Porque eles usam tatuagens, eles são satânicos. É louco isso, é real. Literalmente, as gangues são marcadas por tatuagens satânicas. Não, é muito louco, é muito louco. Uau. É muito louco. Mas lá também é um país muito menor que o Brasil. Eu suponho que esse controle, até em nível federal ali, é mais rápido, suave, né? Não, sim, mas também, como disse o Bukele, o Estado brasileiro também é muito maior e é mais ou menos do tamanho. O El Salvador, como um todo, é mais ou menos, se eu não me engano, posso estar errado sobre isso, mas é mais ou menos o tamanho do município do Rio de Janeiro. O que cria uma comparação, porque, não vamos resolver o crime no Brasil, mas resolver no Rio de Janeiro já seria um salto... Seria incrível, com seria um salto imenso, imagina... Mas não precisa de um experimento político e social para que haja, inclusive, clima para resolver lá no Rio de Janeiro? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu suponho que, para resolver o problema ali, a gente ia precisar de algumas coisas mais atípicas, algum tipo de acesso diferente, ou algum tipo de ação
mais assertiva e tudo mais, Claro, que de certa forma a gente poderia enquadrar em um experimento social no Rio de Janeiro. Mas tem precedentes históricos. Paris foi desfavelizada. Você tem que ter a ocupação total dos morros permanente. Depois você tem que mudar a estrutura física dos lugares, melhorar para a população, ajudar as pessoas com empregos e banir de maneira permanentemente as estruturas que estão ligadas ao tráfico. Você tem que literalmente desfavelizar o lugar, construir moradias dignas e etc. Você tem que mudar a geografia. Para isso a gente tem que imprimir dinheiro, não tem, Guilherme? Não, olha só o dinheiro. Como é que você vai construir moradia pra todo mundo lá e falando que tá duro ao mesmo tempo? Bom, eu tenho muito dinheiro que a gente tem disponível. Então, vamos pegar algumas fontes assim de dinheiro, né? A máquina brasileira, ela chega na área finalística uma porcentagem ínfima do que é produzido. A gente pode começar por aí, onde está indo esse dinheiro, sabe? Vamos pegar todo o dinheiro que tá vazando em corrupção, todo o dinheiro que tá gastando na máquina. E se a gente começar a cortar, você vai descobrir que tem dinheiro, muito dinheiro nesse país. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro nesse país? Porra, tem dinheiro pra caramba. Só de emenda parlamentar são 50 bilhões. Olha, 50 bilhões é uma grana pra começar. 50 bilhões acho que dá pra começar. Dá pra começar uns lugares. Uns lugares. Chega ali na maré. Que ideia com teus brother lá, pô. Pra acabar com a emenda parlamentar é meu projeto de lei. Agora, os políticos não querem, né? Na eleição do Bukele, né? Que eu acho que é o melhor exemplo de segurança pública do mundo. Tem outros, mas o melhor é El Salvador, que é um dos lugares mais violentos do mundo e hoje virou um dos mais seguros do mundo em pouquíssimos anos, né? Que é uma coisa que me irrita sempre que a gente vai discutir qualquer grande problema brasileiro, brota alguém dizendo, mas isso aí demora 30, 40 anos. Né? E aí o cara não quer começar no dia seguinte, né? Já que, se vai demorar 30, 40 anos, vamos começar agora, começa, né? O tempo tá correndo. Mas geralmente não demora tudo isso, né? A gente vê os impactos que Taiwan conseguiu fazer na nossa economia, que a Coreia do Sul conseguiu fazer na educação, que El Salvador conseguiu fazer na segurança pública. Não demorou 30, 40 anos, né? É mais rápido, né? E aí na eleição do Bukele, o MBL mandou um correspondente, foi o Renato, né? Que é o meu suplente, e ele fez essa pergunta pro Bukele. Ele falou, o Brasil tem ainda um problema que vocês tinham há pouco tempo, que é crime organizado gigantesco, assassinato, homicídio, furto e violência, crime, né? Que dica você daria pro Brasil, né? E o Bukele fala, cara, a primeira coisa que você tem que ter é vontade política. Com certeza. Então a gente discute, demora quantos anos pro Brasil melhorar a sua segurança pública? O ponto é, vocês estão querendo? Né? Essa é a discussão. Quando a gente vai no Congresso Nacional, a pauta que eles estão discutindo é segurança pública. Né? Não é independente se é a bancada da bala versus pistol, mas eles estão discutindo? Não estão. São outras. As pautas são sempre outras e o crime organizado vai aumentando esse percentual que eu citei de territórios dominados. Né? Aqui em São Paulo a gente teve recentemente uma operação da Polícia Civil e da Polícia Federal, da polícia no geral, onde desmantelou um esquema do PCC em combustíveis ali na casa de 50 bilhões de reais. Ou seja, enquanto tá todo mundo discutindo todas as outras coisas, tem um grupo que tá bem mobilizado, bem organizado, e hoje o PCC já nem vende cocaína mais praticamente. Nem precisa. Né? Eles estão em fintech, eles já estão assim, em outro nível, enquanto a discussão do Brasil, mesmo que fosse durar 30, 40 anos, como vocês não começam, o Comando Vermelho pegou mais uma favela ali para eles dominarem. A milícia dominou mais um território ali. Aí não adianta a gente discutir se tem democracia ou não, porque o ditador deste bairro ou dessa cidade é o cara ali da milícia. Então não tem discussão nenhuma. Mas se não tiver vontade política, isso não vai